Mais uma noite, saudamos os ouvintes, nossos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Gostaria que hoje, não só hoje, mas como também os outros temas foram muito importantes, mas hoje também é um tema de suma importância também para o conhecimento dos irmãos, de que pedir a máxima atenção neste estudo, nessa palavra. E também lembrando, né, para os ouvintes, né, que perderam, né, os temas passados, né, das mensagens, para quem quiser ouvir ou indicar para alguém ouvir, eu tenho um canal no YouTube, eu e minha esposa. O nome do canal é Cristiane e Joel Gomes. As mensagens estão lá com o meu nome, mensagens sobre dízimo, sobre batismo no Espírito Santo, enfim, muitos assuntos que foram tratados na rádio estão neste canal, Cristiane e Joel Gomes. Você indo no canal, você vai ter acesso às mensagens lá. Então, essa noite eu quero tratar de um tema que é sobre o segundo maior mandamento. Ama o próximo como a ti mesmo. E coisas referentes a viver o verdadeiro evangelho. Então, eu quero começar lendo já em Marcos, né, que fala desse versículo, dessa palavra. São muitas passagens que falam sobre isso, né? Que o Novo Testamento inteiro fala sobre amar o próximo. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12 e versículo 30. Os fariseus perguntaram para Jesus: mestre, né? O fariseu estava perguntando, né? Qual é o maior mandamento? Então, no versículo 12, no capítulo 12 e verso 30, o Senhor Jesus diz assim, ele responde assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. E o verso 31. E o segundo é este, o segundo maior mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E em Romanos 13, verso 9, também diz assim: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele fez isso. A Bíblia diz que ele andava por todo lugar fazendo bem. Ele veio para servir e não para ser servido. Por onde ele andava, ele curava, ele alimentava a multidão, ele se preocupava, ele aconselhava, ele pregava, ele se importava com o próximo. E como nós podemos entender melhor sobre isso, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Porque hoje em dia, as pessoas acham que servir a Deus, viver o Evangelho, é frequentar qualquer tipo de denominação que se intitula igreja. E, por exemplo, eu sou porteiro na igreja. Eu fico ali recepcionando. Eu estou fazendo a obra de Deus. Não, se engana, isso não é fazer a obra de Deus. Isso aí não é praticar o Evangelho. Ser porteiro de igreja. E muita gente que acha que isso é fazer a obra de Deus. E eu quero dar alguns exemplos aqui na Bíblia sobre o que é fazer a obra de Deus. Como agradar a Deus, o que é viver o Evangelho. Porque o Evangelho, né, além de nós ter que ter uma vida santa e piedosa, em obediência, em santidade, em separação do mundo, o Evangelho também é amar o próximo como a nós mesmos, né? É ajudar o próximo, se importar com o próximo, amar o próximo como se fosse nós mesmos. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e versículo 32, diz assim: da multidão dos que criam, era só um coração e uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns.
Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço, o valor do que vendiam, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Aqui diz que a multidão que cria, né, que eram irmãos, esses irmãos eles tinham bens, né, alguns tinham bens materiais, bastante, e eles vendiam esses bens para se reunirem e repartirem de partes iguais para os irmãos que não tinham nada ou tinham menos, para ninguém ter falta ou necessidade. Por quê? Porque eles exercitavam o amor ao próximo, o amor com os irmãos. Em Atos 10, versículo 1, temos um exemplo aqui do Cornélio de Cesareia, que diz: um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. E Cornélio aqui, ele não era um fariseu que fazia só boas obras para se achar salvo. Não, ele era piedoso e temia Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Cerca da hora 9 do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus que se dirigia para ele. Ele dizia: Cornélio. Este, fitando nele os olhos e atemorizado, Cornélio ficou atemorizado ao ver o anjo. Perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ou seja, as pessoas acham que só frequentando uma denominação e levando seu dízimo na igreja, e cantando no coral e indo aos cultos, né, fazendo aquela coisa toda, eles acham que estão vivendo o evangelho, que estão agradando a Deus e estão fazendo a obra de Deus. E sendo que Cornélio, ele não era de nenhuma denominação, ele apenas era uma pessoa que não conhecia o evangelho, mas queria conhecer. Ele queria se aproximar dos homens de Deus para conhecer o evangelho, mas ele temia Deus e fazia de contínuo esmolas. E aqui diz, e o anjo disse para ele: as tuas esmolas e as tuas orações têm subido para a memória diante de Deus. Deus se agradava do que Cornélio estava fazendo. E ele disse que nós temos que fazer: se importar com o próximo, amar o próximo como a nós mesmos, primeiramente os irmãos da fé, né? Aquele que é mais pobre, aquele que tem necessidade, falta de alguma coisa. E muitas vezes também um pobre bate na nossa porta, né? Daí a gente dá aquela espiada, vê que é um mendigo, vê que é alguém maltrapilho, ou vê que é alguém com uma sacolinha, vê que está pedindo alguma coisa, tu nem atende, né? Fala que não tem, né? Mas tem muita palavra para isso e nós vamos ver hoje sobre isso, a consequência que traz isso. E no livro de Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 15, e verso 25, o apóstolo diz assim, o apóstolo Paulo: mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, para fazer esse serviço aos santos, em outras traduções, aos irmãos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia, as igrejas que estavam na Macedônia e em Acaia. Lembrando que as igrejas aqui não se refere a templos ou denominações, as igrejas era a reunião dos irmãos que estavam em cada cidade. A Macedônia e a Acaia levantaram uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos, os irmãos que estão em Jerusalém. Isto, pois, lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir a estes com as materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, esta oferta, de lá, passando por vós, irei à Espanha.
E também em 1 Coríntios capítulo 16 e 2 Coríntios 8 e 9, fala da coleta, oferta para os irmãos pobres e necessitados. Eles não recolhiam dízimos para manutenção de templos. E é isso que as denominações fazem hoje, sendo que nem no Velho Testamento diz que o dízimo era para a manutenção do templo, porque o templo era perfeito, o templo de Deus que Salomão mandou construir, depois que o rei Herodes reconstruiu, era tudo de ouro puro, de ouro e prata, não tinha que pagar luz, água, aluguel, e os dízimos eram alimentos para suprir os levitas. Foi para isso que Deus instituiu o dízimo no Velho Testamento. E também para suprir o órfão, a viúva e o estrangeiro necessitado. Vejam e leiam Deuteronômio capítulo 14. Mas hoje é feitas coletas nas denominações, porque eu não posso chamar isso de igreja. Me perdoe pela palavra, mas eu não posso chamar isso de igreja de Cristo, mas de instituições e empresas, porque pegam dízimos, ofertas, para gastar tudo com o templo, paredes, tijolos, sendo que a ordem de Deus é para suprir a necessidade dos irmãos. E hoje é feito para suprir o templo, a parede, o tijolo, o material, para abrir mais outro templo, para comprar coisas mais bonitas para o templo, pagar salário de pastor, sendo que a Bíblia não manda pagar salário de pastor. Eles distorcem o versículo que cada um, que o pastor é digno do seu salário, que o obreiro é digno do seu salário. Ali salário que quer dizer mantimento, alimento. Sendo que Jesus, quando mandou os discípulos de 2 em casa, eles dizem, aonde vocês chegarem, comam de tudo que estiver à mesa, né, de tudo que servirem a vocês. Ou seja, o obreiro ele tem direito a alimento, comida, bebida, uma roupa, um lugar onde dormir. É disso que ele está falando, de sustento, não é de dinheiro, não é de salário por mês. Tanto que o que o apóstolo Paulo falou, que eu trabalho com as minhas mãos para não ser pesado, sendo que esse dinheiro poderia estar sendo usado para suprir os irmãos mais pobres, para suprir o estrangeiro necessitado, as famílias pobres no geral, as favelas, obras de caridade, né? E paredes, tijolos, sendo que a ordem de Deus, como eu falei, é para suprir a necessidade dos irmãos. Foi para isso que ele fez o dízimo, alimento, sustento do povo de Deus, da família da fé e dos pobres em geral. Onde que está a misericórdia e o amor pelo próximo? Trocando, eles estão usurpando a ordem de Deus, estão trocando a ordem de Deus. Deus, para quem quer praticar o dízimo do Velho Testamento era para suprir a necessidade da viúva, do órfão e do estrangeiro necessitado e dos levitas, com alimentos, mantimentos. Não era dinheiro, era colheitas e frutos. Mas quem quiser saber mais a respeito profundo sobre o dízimo, vá lá nesse canal que eu falei do YouTube, procura mensagens sobre o dízimo. E Isaías 58, versículo 7, ele diz assim, porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desamparados, que vendo o nu cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva. Aí está a recompensa. Aí Deus vai falar a recompensa. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Mas o que se vê hoje nas denominações? Entrega o teu dízimo que Deus vai te abençoar. Entrega o teu dízimo que a tua cura vai vir, né? Vai passar o envelopinho
E vocês fazem uma oferta de tanto até e estipula o valor, é tanto. Às vezes é um envelopinho até dourado, né? Para chamar mais dinheiro, para dizer que vai ser ouro. Quanta heresia, irmão, quanta conversa fiada, quanta coisa que Deus não falou, né? Aqui está a verdadeira recompensa de Deus. Se tu abrires a tua alma ao faminto, né? A alimentar o faminto, o pobre, não esconder o teu rosto do necessitado. Ou seja, estão aplicando a oferta, a coleta, de forma errada. Estão usurpando o que Deus mandou. Sendo que Deus nunca disse que o dinheiro, que o dízimo, era para arrumar o templo, a parede. Não, era para necessidade das pessoas. Deus quer misericórdia. Ele não quer essas coisas de templo, de coisa. Ele quer misericórdia. Isso é evangelho. Provérbios 14:31 diz assim: aquele que despreza o pobre, também despreza o seu Criador. Mas aquele que se compadece do necessitado, honra a Deus. Provérbios 19:17. Aquele que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício. Olha, aqui está praticamente o que eles falam nas denominações, só que ao contrário. Dá o teu dízimo na igreja, né, para suprir o templo, pagar o salário do pastor, que tu vai ser abençoado. Tu está fazendo a obra de Deus, não. Tu está sendo omisso. Tu está achando que assim é mais fácil. Não, eu só levo meu dinheiro na igreja, né, dou o dízimo lá, não me importa o que o pastor vai fazer, para onde vai o dinheiro, se vai para o presidente, se vai para o cofre, se vai não sei para onde, né? Do que tu mesmo exercer de amor e misericórdia com o próximo. Com o irmão que está em necessidade, com o pobre que bate na tua porta. Às vezes tu mora numa vizinhança que tem pessoas mais humildes financeiramente, e tu sabe que as famílias não têm dinheiro, estão desempregados, vivem em condição ruim, não tem uma geladeira dentro de casa, não tem um fogão, né? Às vezes são pequenas coisas, mas isso pode fazer tamanha diferença na vida dessas pessoas. Essa é a misericórdia, esse é o amor ao próximo. Ama o próximo como a ti mesmo. Como assim? Pô, se fosse eu ia querer me ver nessa situação, né? Nessas condições, não. Então eu tenho que fazer pelo meu irmão ou pelo pobre como se fosse para mim, como se fosse para o meu filho, para minha mãe. Amar eles como a mim mesmo, como alguém que eu amo muito. Entendeu? Quando as famílias esperam por uma cesta básica, ainda esses dias, essas semanas atrás, a minha mãe estava comentando comigo, porque isso é um testemunho dela, né? Eu não me lembro, porque eu era muito pequena, mas ela conta, né? Que ela e meu pai passavam muita necessidade, né? Que era eu e mais 2 irmãos pequenos. E só o meu pai trabalhava e às vezes era desempregado e ganhava muito pouco. E o pouco salário que meu pai ganhava, ela tinha que fazer assim, multiplicar. E ela contava que ela chorava que não podia dar coisa para nós. E quando ela conseguia uma maçã, olha só, irmãos, que coisa. Ela falou que uma maçã ela tinha que dividir para os 3 filhos. Que ela tinha que juntar, naquele tempo do Zambiase, juntar não sei quantos tickets para conseguir um saquinho de leite. Era coisa muito triste, irmão. E ela disse que a maior felicidade dela, ela chorava de alegria quando alguém trazia uma cesta básica para ela, para nós ali, né? E o maior sonho dela que ela falava antes, né? Que quando nós passamos essas necessidades, que o maior sonho dela era entrar num supermercado e fazer aquele super rancho, comprar tudo que ela quisesse, dar as coisas para nós, um doce, um danoninho, uma coisa, era o sonho dela. Graças a Deus, hoje eles podem fazer isso, né? Mas só para dar um exemplo para os irmãos, quantas pessoas hoje não estão assim, né? Apenas uma cesta básica ali que for, né, que nós damos ali, já faz uma baita diferença, já é motivo de alegria. Às vezes bate um pobre na tua porta, e aí tu pensa, eu não tenho nada para dar, eu só tenho ali 2 bananas, tenho um pedaço de pão.
nem adianta dar isso aí. Mas tu não imagina quantos dias ele está sem comer, comendo lixo na rua. Para ele isso é um banquete. Para nós pode não ser nada. Por quê? Porque nós temos todo dia. Mas para ele não. Né? Então isso é usar de amor, é usar de misericórdia. Jesus, ele disse, eu não quero mais sacrifício, não quero mais holocaustos. Ele disse em Isaías, eu não suporto mais as suas reuniões solenes, as suas harpas, os seus corais, os seus cânticos. Eu quero rios de caridade, rios de amor, rios de misericórdia. É isso que Deus quer de nós. Esse é o Evangelho. É amar o próximo como a nós mesmos. Nisso se cumpre toda a lei, os profetas e a palavra de Deus, todos os mandamentos. O primeiro e maior é amar a Deus. E o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Provérbios 21:13 diz assim: quem tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, olha só, quem tapa o seu ouvido. O pobre está ali clamando, batendo palma na frente, gritando. Ou às vezes tu está passando na rua e o pobre te pede alguma coisa. Às vezes ele te pede dinheiro, né? Mas tu pode... Não, só um pouquinho. Tu quer dinheiro? Não, peraí que eu vou ali, te dou compro uma comida para ti, alguma coisa ali, né? Mas a pessoa já vira a cara. Não, ele vai querer para cheirar cola, para não sei o quê. Mas oferece uma comida então, oferece uma roupa, alguma coisa. Quem tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Olha só o que Deus fala aqui, irmãos. Aquele que é avarento, aquele que é egoísta, né? Diz isso em Provérbios 28 e 27, que diz assim, ó, Provérbios 28, versículo 27. Aquele que dá ao pobre não terá falta, mas aquele que esconde os seus olhos do pobre terá muitas maldições. O contexto e a tradução para maldições aqui nesse contexto significa aflições, condenação. E maldição aqui significa, uma das traduções de maldições, de maldição, significa separado para a destruição. Você acha que alguém que é egoísta e avarento, que não se comove ao clamor do pobre, ou está vendo a necessidade do irmão e se esconde, e não faz nada, você acha que essa pessoa vai para o céu? Você acha que alguém avarento e egoísta vai para o céu? A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Jesus, ele sendo Deus, sendo o Rei do Universo, Criador, Eterno, desde o princípio, toda a majestade, toda a glória, ele se despojou de tudo isso, todo o poder, toda a autoridade, para se fazer homem como nós, simples como nós, para nos fazer ricos em fé, em amor, em piedade, nos fazer semelhante a Ele. Mas só que hoje em dia, se nós olhar bem para a nossa semelhança, nós não estamos nos parecendo com Jesus. Da forma que Ele andou, que Ele tratou as pessoas, que Ele serviu as pessoas, não. E tem uma palavra tremenda em 1 João, na primeira carta de João, capítulo 3, 1 João, capítulo 13, verso 17, que diz assim: quem, pois, tiver bens no mundo, condição financeira, bens materiais, dinheiro, boa condição, né? Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? O apóstolo pergunta. Como que esse irmão que tem condição de ajudar outro irmão que está em necessidade, lhe fecha o coração, fecha o rosto, fecha o ouvido, faz que não viu, faz que não é com ele, faz que não sabe de nada? Como pode permanecer nele o amor de Deus? Como que pode dentro dele permanecer o Espírito Santo? Que não comove ele, que não mexe com ele, que não fala na consciência dele. Ajuda esse irmão, tu pode, tu tem condição. E o verso 18, filhinhos, não amemos de palavra, somente de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Aí você vai na igreja, né, dá paz do Senhor, eu te amo, irmão, né? Às vezes o teu pastor fala, irmão, olha pro teu irmão que está ao teu lado e fala que tu ama ele, tu fala, tu vira, tu abraça, irmão, eu te amo, só porque o pastor mandou, né? Aquela hipocrisia, né? Mas na vida real não é assim, tu sabe disso. Nós sabemos que não é verdade isso, que na vida real não é assim. Tem raras exceções, tem sim.
Mas no geral não é assim. Ou seja, o irmão vem para ti e diz, conversa contigo, irmão, minha família está passando necessidade, a situação está ruim, minha esposa, meu filho está fazendo um tratamento aí, eu não tenho condição, os remédios estão caros, eu estou apertado, isso, né? E aí o que esse irmão fala? Não, irmão, tenha fé, irmão, tenha fé que Deus vai suprir a tua necessidade, tu ora ali com esse irmão, tu ora para esse irmão aí. Não, irmão, vai na fé que Deus vai suprir, Deus é contigo, Deus vai te dar a vitória. Né? E manda o irmão, não, irmão, vai em paz, e dá um tapinha nas costas. Como assim, irmão? Deus vai suprir as necessidades dos irmãos mais pobres pelas tuas mãos, pelas minhas, se nós tiver condições. Deus não vai descer e vai entregar para essa pessoa um dinheiro, uma cesta básica, um alimento, um remédio, uma condição. Não, irmão. É nós que temos condições de ajudar o necessitado, o irmão mais pobre, é nós que temos que fazer isso. Isso aí é hipocrisia. Como é que pode ver um irmão em necessidade, doente, precisando de um remédio, um tratamento, que não tem dinheiro para trocar um dente, para trocar a geladeira que não gela mais, o fogão que não acende mais. Às vezes o irmão está desempregado e não tem dinheiro para comprar o gás. Que misericórdia é essa que nós estamos usando? E eu também tenho me policiado com isso, né? Porque essa palavra é para nós todos, é para mim também, é para todos, para aqueles que estão ouvindo, né? Porque há daquele que for só ouvinte ou está querendo pregar, ensinar e não vive, né? É o maior hipócrita. Então isso é um alerta para todos nós, irmãos. Viver o verdadeiro evangelho. As pessoas se acham que estão fazendo boas obras, os irmãos principalmente, estou falando do povo que se diz evangélico, que acham que está entregando todo o dízimo das suas férias, do 13º, do seu salário. Não, eu levo todo o dízimo na igreja. E o pastor ainda diz, não, irmão, dízimo tem que ser na igreja. O pastor que era para ensinar isso não ensina. A obra de caridade. Deus instituiu o dízimo para suprir as necessidades das pessoas, não é do templo. É para suprir, é para ter mantimento, para suprir os levitas, o órfão, a viúva, o estrangeiro necessitado. E como eu falei naquela mensagem do dízimo, seria muito bom que os irmãos ouvissem e reouvissem para entender bem, que o dízimo para o Novo Testamento está em 1ª carta de Coríntios, capítulo 16, 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. Fala só de ofertas e coletas. Para quem? Só para os irmãos. Para suprir a necessidade dos irmãos e dos pobres em geral, dos necessitados. Eles não coletavam para templo, para sustentar o templo. Não, porque eles não tinham templo. Eles congregavam nas suas casas. E o apóstolo Paulo, ele falou numa passagem, eu não me cansei durante 3 anos, parece que ele falou, de ensiná-los e exortá-los toda a palavra do Senhor, toda a vontade de Deus, de casa em casa. Ou seja, ele ia em todas as casas evangelizar, pregar, fazer reuniões nas casas. E o que se vê hoje? As pessoas acham que estão evangelizando assim, irmão, vem na igreja, vem num culto, né? A pessoa, assim, ela se gloria, tem irmãos que se gloriam que dizem, eu trouxe o fulano na igreja, eu evangelizei o fulano. E aí, muitas das vezes, essa pessoa vai no culto, na igreja, e não ouve aquela palavra de salvação, aquele evangelho puro, sabe? É só vitória, Deus é contigo, Deus vai te abençoar, né? Dá o teu dízimo, dá a tua oferta, Deus vai te retribuir. Não ouviu nada de evangelho. Ou seja, evangelizar seria o quê? Não, irmão, se eu posso te falar mais do evangelho, eu posso ir lá na tua casa, falar contigo, com a tua família, te explicar sobre Jesus, sobre o evangelho, né? Isso é evangelizar. Isso é falar de Deus de casa em casa. Não é levar a pessoa para o templo. Isso não vai salvar a pessoa. A fé vem pelo ouvir e ouvir o evangelho, a palavra de Deus. Então, irmãos, não amemos só de palavra. Irmão, eu te amo, paz do Senhor, irmão. Mas tu sabe que o irmão está com problema. Às vezes tu nem quer se aproximar demais do irmão, né, que tem a condição mais humilde, né, que pela aparência tu vê que ele é mais humilde, né, pela família dele, né, pela aparência. Tu nem quer ter muito contato com ele, muita proximidade, né, porque de repente tu vai ver que o irmão é muito pobre, ou ele vai te pedir alguma coisa, né, e tu tem que ajudar. Então as pessoas se escondem, viram o rosto.
Eles fazem que não vê essa situação. Aí todos vão para casa, depois do culto, em seus carrões, né? E muitas vezes ali tá chovendo e o irmãozinho vai para casa na chuva. Às vezes chega em casa não tem o que comer, tem só uma farinha com água, né? Tem um feijão ali de uma semana ali. E ninguém enxerga isso. Enxergam, sabem disso, mas fazem que não vê. Jesus disse em Mateus 25, ele fala: eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava nu e não me vestistes, estava preso e não foste me visitar, estava doente e não foste me ver. Mas quando, Senhor, que nós te vimos doente, preso, nu, com fome, sede, e não fizemos nada disso? E Jesus disse: todas as vezes que vocês deixaram de fazer isso a esses pequeninos, a quem? Quem estava com fome, com sede, o pobre, o nu, o necessitado, todas as vezes que nós deixamos de fazer isso, deixamos de fazer a Jesus, ele disse. Deixasse de fazer a mim. Porque foi isso que ele ensinou: amar o próximo, amor, misericórdia. Jesus, ele veio nos ensinar a amar, ter amor pelos irmãos, pelo próximo, né? Então, e agora eu te pergunto, será que você tem essa paz de chegar naquele dia, né, e estar com a tua consciência tranquila? Não, Senhor, eu vesti o nu por amor, eu dei ao pobre, ao necessitado eu ajudei, eu dei de comer ao faminto, eu não tapei o meu ouvido ao clamor do pobre, eu me importei com o irmão necessitado. Será que você tem essa paz para ficar tranquilo no dia do julgamento? Eu quero ter essa paz, eu quero começar a praticar isso ainda mais. Se eu tiver um pão, eu vou ter que dar meio pão. Temos que se importar com o próximo como se fosse nós mesmos. Esse é o Evangelho. Toda a palavra de Deus se resume nisso. Em Romanos diz: ama o próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se resume nessa palavra. E João diz: não amemos só de palavra, só de boca. Ah, eu amo os meus irmãos, ai, meus irmãos, né? Mas não tem obra, não tem atitude. As pessoas se consideram religiosas. O que os irmãos, o que a maioria das denominações fazem hoje é pura religião, farisaísmo, judaísmo dentro das igrejas. Só cumprir ali o itinerário, a escala dos cultos e vai para casa. É só aquele paz do Senhor, aquela aparência toda, né? Mas não tem fruto, não tem obra de caridade. O Evangelho é isso, é se reunir para tratar de obra de caridade, ter comunhão com a igreja, se reunir com os irmãos e tratar de obra de caridade, ver quem está em necessidade, né? Então, a coleta, o dinheiro que Deus pede para nós é para ajudar os irmãos, é para nós mesmos o dinheiro, não é para templo. Isso veio do homem que instituiu o templo, porque o templo Deus destruiu. Ele falou que não ia mais habitar em templo feito por mãos humanas. O templo somos nós. Seja qual for o lugar que a gente se reúne, seja no templo, nas denominações, Deus ele não está lá. As pessoas falam: vamos à casa do Senhor, aqui é a casa de Deus. Quem não vem na casa de Deus está desviado, está rebelde. E aí sempre aplicam aquele versículo que Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e vamos à casa do Senhor. Só que no tempo de Davi, o templo, a arca, né? E Deus ele não mandou construir a arca para ele habitar e a presença dele, né? Mas ele permitiu, porque Davi ele queria muito fazer isso. Então, naquele tempo, a arca, o templo, era o lugar de adoração, era onde a presença de Deus estava. Mas Deus acabou com isso na nova aliança. Nós somos a morada de Deus. Mas aí diz: aqui é a casa do Senhor, vamos à casa de Deus, né? Deus ele não está lá. Deus ele vai se fazer presente lá porque nós estamos lá. Nós se reunimos lá. Nós somos a igreja. Igreja não é templo, não é denominação, mas isso é outro assunto. Mas só para esclarecer um pouco para os irmãos, para a ficha cair, porque isso é difícil. Isso é um assunto que tem sido ensinado há muitos anos, isso é difícil de tirar pela raiz. Mas as pessoas têm que tirar da mente isso: aqui é a casa de Deus. Não é a casa de Deus, irmão.
É só templo, é só parede, é só um lugar. Saímos de lá, Deus não está mais lá. E as pessoas têm aquele misticismo, eu tenho que ir lá na igreja orar a tal hora, né? Eu tenho que ir lá na denominação, lá, de madrugada, orar, porque Deus vai estar lá. Não, irmão. Aonde tu se concentrar em Deus para orar, Deus vai te ouvir, porque Deus está em ti. Tu é morada do Espírito Santo, tu é o templo. E o que destrói o templo hoje, que somos nós? Pecado? Pecado destrói o templo. Mas o templo, a denominação, não é e nunca foi a casa de Deus e nunca será. Nós somos a casa de Deus, morada espiritual. Então, irmãos, para aquele que quer ser religioso, tem uma palavra em Tiago 1,27 que diz assim: a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, dificuldades, e guardar-se isento da corrupção do mundo. Engraçado que eu nunca vi, olha, eu tenho 4 anos de crente, de frequentar denominações, diversas mensagens, pregações, irmãos, e nunca vi ninguém pregar sobre esse versículo. Olha, eu nunca vi. Se alguém quer ser religioso, siga isso: visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Não diz aqui que para fazer a obra de Deus eu tenho que dar dízimo, tenho que levar dízimo no templo, tenho que sustentar o templo. Não. A obra de amor e caridade e misericórdia é se importar com o próximo. Nisso se resume todos os mandamentos. Ama o próximo como a ti mesmo. Tu vai querer passar necessidade, tu vai querer ficar doente e ninguém te ajudar? Tu vai querer que cortem a tua luz? Tu vai querer ficar sem gás em casa para cozinhar para teus filhos? Tu vai querer que corte a tua água? Não, né? Então, nós temos que pensar nisso no próximo. O irmão tem que estar em necessidade. Como é que era feito na igreja primitiva? Por exemplo, se eu sou bem de vida, né? Tem um caminhonetão ali de 100 mil reais, mas tem 2 famílias de irmãos pobres, honestos, sinceros, cristãos, irmãos na fé, que não tem nada. Não tem nada. Então, o que eu vou fazer? Seguir o exemplo da igreja primitiva. Eu sei que isso é difícil para os dias de hoje, mas quem quer seguir o modelo bíblico mesmo, né, ser discípulo de Jesus, é isso. Eu vou vender a minha caminhonete, vou comprar um carro bom para mim, mas o restante do dinheiro eu vou ajudar os irmãos. Vou comprar um carro para cada um, vou comprar uma casinha, enfim, né, eu vou aplicar esse dinheiro para ajudar nas necessidades dos meus irmãos. O que é ser espiritual, irmãos? O que é ser espiritual? Para muitos, ser espiritual é falar em línguas estranhas, pular, sapatear, dar cambalhota, né, fazer pirueta dentro da igreja. O irmão é fogo puro, o irmão está cheio de espírito, o irmão é espiritual. Para outros, ser espiritual também é ler direto a Bíblia, é ficar orando. Não, irmãos. Ser espiritual é não ser material. Porque aquilo que é material não é espiritual. Ou seja, espiritual é aquele que não é apegado no material, que não é materialista. Não é avarento, não é ganancioso, egoísta. Ele não é apegado nas coisas materiais, ele não é apegado nas coisas do mundo. Deus, ele supre as nossas necessidades. Deus, ele nos abençoa com o nosso emprego, com o nosso bom salário, com a nossa condição, com nossos bens. Diz a carta de 2 Coríntios 8:9, Deus, ele nos faz superabundar para nós abençoar os outros também, para dividir com os irmãos, com aqueles que não têm nada, com aqueles que têm pouco, para ajudar o pobre. E ele diz mais, trabalhe com as suas mãos, né, para ter com o que acudir o necessitado. Ele não disse para dar o dízimo no templo, para sustentar pastores, sustentar obreiros, com dinheiro, com salário, não. Ele diz para ter com que acudir o necessitado. Então o trabalho é bênção de Deus. Deus, ele faz nós superabundar para nós poder ajudar o próximo. Isso é o amor de Deus, isso é o Evangelho, isso é o ensinamento de Jesus.
Esse é o Evangelho. Não tem nada a ver com o nosso bem-estar próprio e egoísta. Então, eu gostaria que os irmãos, sinceramente, refletissem bem nessa palavra de hoje, com amor ao próximo. Pensa bem, irmão. O dízimo, irmão. Tu leva todo o teu dízimo na igreja, mas daí tu vê um pobre, vê um irmão em necessidade, daí tu pensa, eu já pensei assim, eu já fui desses. Eu confesso, irmãos. Não, eu já dei meu dízimo. Tá lá na igreja, né, já fiz a obra de Deus, já entreguei o que é de Deus, né? Então agora os irmãos, agora o que o pastor vai fazer com o dinheiro não me interessa. O importante é que Deus viu que eu dei o meu dízimo. Tá, mas e as tuas obras? Sendo que aquele dízimo poderia ter comprado uma cesta básica para o irmão, para um pobre, para uma família pobre, sem condição. Irmãos, vamos gastar o nosso dinheiro para investir no reino de Deus. E o reino de Deus não é o templo. O reino de Deus é as pessoas, é as almas. Deus, ele está preocupado com as almas, não com o templo, não com as denominações, facções, partidos diferentes. Que as denominações são isso. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleano, eu sou quadrangular. Eu não posso ir na outra igreja porque, né, não sei, parece que é outro Deus, parece que é outro Jesus. Cadê a comunhão? Partidarismo, facções. E a Bíblia chama isso de heresias também. Então, que tipo de amor é esse? Que tipo de comunhão é essa? Que eu não posso ir lá comungar com meu irmão, ter comunhão, ouvir a palavra dos outros irmãos? Por quê? Os pastores se acham donos dos membros. Não, irmão, tu congrega aqui, tu não pode ir lá. Tu é desse ministério. Tá, mas que eu saiba, eu sou igreja de Cristo. E o irmão também foi lavado pelo mesmo sangue que eu. Então ele é meu irmão. Eu quero estar junto dele. Quero estar perto dele. Então, irmãos, vamos amar o próximo como a nós mesmos. Vamos ter a verdadeira comunhão. Vamos usar o nosso dinheiro para atender a necessidade dos irmãos, dos pobres. Deus vai nos cobrar isso muito caro. Aí tu vai dizer no último dia, não, mas Deus, eu dei o meu dízimo lá no templo lá. E quantos pobres, quantos irmãos necessitados tu passou e tu não viu? Tu viu, mas tu não quis ajudar. Isso é legalismo, é farisaísmo. Então, irmãos, eu sei que é uma palavra forte, mas o verdadeiro evangelho, né, nós estamos nos últimos dias e temos que acordar, despertar, né, não nos preocupar com o material, irmão. Nós estamos nos preocupando só com o tempo, em abrir templos, denominações, outros pontos, e as almas estão perecendo. Deus, ele quer rios de amor, rios de caridade. Ele fala em Isaías, eu não suporto mais as suas reuniões solenes, afasta de mim as suas harpas, os seus cânticos. Eu quero que vocês usem de misericórdia, de amor com o próximo. Estenda a tua mão, abre a tua mão para o próximo. Então, irmãos, essa palavra que eu gostaria de deixar, e eu agradeço a mensagem, agradeço a oportunidade, espero que a mensagem tenha entrado, faça efeito nos irmãos. Meditem bem nisso, irmãos, porque isso é uma coisa muito séria e Jesus vai nos cobrar. Então, em nome de Jesus, eu deixo essa mensagem e agradeço. Amém. Ô, irmão Joel, interessante, hein? E forte essa palavra, irmão. Realmente, né? Tudo com base bíblica, né? E o irmão tocou num ponto aí que dói bastante, né? No ser humano, que é o bolso, né, irmão? A parte que mais dói, eu acho que é o bolso das pessoas. E nós temos observado, nós temos aprendido assim, né, irmão Joel? Nós temos aprendido nessas denominações, na verdade são heresias, né? São ensinamentos que eram para ser aplicados, aliás, eram aplicados ao povo israelita e foram erroneamente aplicados para a igreja, né? E até para os israelitas também não era para sustentar o templo, era para sustentar as pessoas. Exatamente, quer dizer, então a gente vê, né, nós já vimos isso em outros programas, e está na Bíblia, né, irmãos? Não foi só no programa que nós falamos, se nós falamos no programa é porque está na Bíblia, está na palavra de Deus, bem clara, que não era dinheiro, né, irmão Joel? Era cereais, era sim. frutos, né, da terra. Também, como eu disse, irmão, ser espiritual é ser o oposto, né? É não ser material. Exatamente. É não ser apegado nas coisas materiais, né?
E o irmão falou certo, né? Que, poxa, as pessoas não aplicam o dinheiro, né? Se é para arrecadar, né? Que também é bíblico que Paulo arrecadava, né? Para quê? Qual o motivo da arrecadação de Paulo, né? Nós vemos na Bíblia que é para suprir as necessidades. Sim, agora se algum pastor ou teólogo formado me mostrar na Bíblia que os apóstolos recolhiam ofertas para suprir o templo, né? Se é que eles frequentavam, tinha uma igreja num templo, eu vou acreditar, né? Exatamente. E o próprio Paulo, né, irmão Joel? Ele nos diz, todo o dinheiro que ele arrecadava, né, que ele ajudava a transportar, nós não vemos em nenhuma passagem ele dizer que pegava, opa, essa aqui é minha parte, que é do meu salário. O que ele diz na palavra? Ele era fabricante de tendas. Exatamente, trabalhava com as suas mãos, ele se afadigava com as suas mãos, trabalhando. Se afadigava, né, irmão, para não ser pesado a ninguém, né, irmão? Exatamente. E ele até a necessidade passou, né, que foi socorrido pelos irmãos, nessa parte aí, né, de financeira, né, passou necessidades e foi socorrido pelos irmãos, né? Por quê? Porque ele não tirava para si, né, aquilo que não era seu, que não é dele. Mas agora vai dizer, né, irmão Moirão, por exemplo, assim, ó, todo aquele, tu, eu, ou qualquer outro irmão que ajudar alguém com algum benefício, com alguma necessidade, né, vai dizer que não te dá aquela sensação boa, assim, sabe, que é muito melhor que tu tivesse recebido alguma coisa. Com certeza, é verdade. É gratificante, né, irmão? Eu acho que essa palavra, claro. A gente tu dá... Tu sente assim que tu está sendo útil para Deus, sabe? Que tu tá fazendo as obras que Deus deixou para te fazer. Que tu fez uma alma feliz, né, irmão Joel? Tu realmente fez uma coisa boa, né? Tu dá e vê o sorriso daquela pessoa, uma coisa que para ti é banal, né, irmão Joel? Às vezes tu vai ali no mercado, traz uma sacolinha de fruta ali, uma carne, uma coisa, alguém te pede, dá uma banana aí, tio, tu pega e dá, né? Pode ser um guri da rua, ver o sorriso no rosto dele, é gratificante, né, irmão? São coisas simples que, infelizmente... Mas o que é ensinado nas igrejas hoje é o medo e a opressora. Não, se tu não trouxer o dízimo na casa do Senhor, tu é ladrão. E o teu nome é lido em voz alta. Dizendo, né? E o teu nome é lido em voz alta para envergonhar, né? Como se... Na verdade, né, irmão Joel, isso é um fardo pesado, né, irmão? E o fardo do nosso Senhor... o mais interessante é que ele só fala um versículo isolado. Né? Exato, não, isso aí é... Exatamente, né? Mas qual é o problema disso tudo, né, irmão Joel? Isso aí faz como parte... diz o nome do programa, né? Falta de examinar as escrituras. Exatamente, eles estão tudo incluídos aí no sistema religioso, né, irmão? Que isso aí há anos, né? Vem sendo disseminado pelo mundo inteiro. E a gente sabe como começou, né, irmão Joel? Começou com a Igreja Católica lá nos anos 300. E a partir, quer dizer, já no templo, né, dos apóstolos, o próprio Jesus Cristo, né, nos advertiu, na sua palavra nos adverte até hoje, que naqueles tempos viriam lobos cruéis, né, o apóstolo Paulo... E agora tu me diz também, né, por que Jesus ele era sempre perseguido, que iam matar ele? Porque Jesus, ele batia direto contra esse sistema. Exatamente. Tanto é que o Senhor Jesus, ele falou, né, fazei tudo o que eles falam, mas não façam nada que eles praticam. Porque... Ele falou também, né, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de forma alguma entrareis no reino dos céus. Exatamente. E depois... Ou seja, só ficar bem enfaixotado na igreja, lá nos púlpitos bem alto, né, sendo os obreiros, os tal lá, né, mas se nós não exceder essa justiça, de forma alguma vamos entrar no céu. Exatamente. Paulo completa, né, esse assunto em Coríntios, né, que diz que se não tiver amor, né, como tu bem frisou, né, irmão João? Né? Se não tiver amor, de nada vale, né, irmão? De nada vale tu... Não adianta eu dar todo o meu dinheiro na igreja, dar todo o meu salário para construir outra igreja, comprar terreno para construir templo. Não. Deus, ele não quer que tu invista no material aqui nessa terra. Deus, ele quer que tu invista nas almas. Exatamente. Porque, como o irmão falou, né, não adianta, né, como o apóstolo Paulo também diz, não adianta falar línguas estranhas, curar enfermos, expulsar demônios. E se não tivesse amor, né, não tivesse amor pelo próximo, não fazer as obras, né, que são os frutos da fé, né, porque a fé sem obras ela é morta, né, frutos desse amor, de nada vale, né, irmãos, falar em língua estranha, curar enfermos, se não fazer a caridade, né, como o irmão falou, não vestir o nu, não dar de comer ao faminto,
enfim, fazer a obra de Deus, ajudar, amar o próximo, né, irmão? E naquele dia vai ser cobrado isso, né? Tive fome e não me deste de comer. Misericórdia. Senhor, Senhor, mas em teu nome expulsei demônios. Irmão Marion, também digo isso para ti, né? Eu, a partir de hoje, né, eu vou me preocupar mais com isso. Glória a Deus, é verdade, irmãos. Porque eu quero ter essa paz, né, e ficar tranquilo no meu coração, né, que eu estou praticando essa palavra também. Sim, com certeza. Então, irmãos, importante assim, o problema é como eu falei, né, irmãos, como o irmão Joel sabe também, e muitos irmãos sabem também, né, que o sistema religioso, ele está corrompido, irmãos. Ele está corrompido, existe uma hierarquia que não é bíblica. Eles estão distorcendo a vontade de Deus. Estão distorcendo a vontade de Deus, distorcendo a palavra de Deus. Estão usurpando, né, como eu disse ali, né? A palavra que Deus disse para fazer tal coisa, eles falam que é para outro. Exatamente. E nós estamos nos referindo, né, irmão Joel, dos líderes, né, irmão? Porque nós sabemos que a membresia são, né, a grande maioria são membros fiéis, né? São filhos de Deus, né? São a igreja viva, né, irmão? Sabe o que é, irmão? É que os líderes, eles são teólogos, eles sabem disso, mas sabe o que é? É que se eles não cumprir a cartilha ali que eles forem ensinados, né? Perdem o cargo. Eles vão ser depostos do cargo. Exatamente. Perdem as regalias, né? E vai ficar mal afamado. Mesmo, né? Nós sabemos que pela palavra de Deus, porque é honra sofrer pelo Evangelho, né, irmão? É honra ser perseguido, é honra para o crente ser mal afamado, é a honra porque todos os apóstolos eles foram martirizados, né? Muitos foram crucificados, foram decapitados, enforcados, né? Quem lê a história da igreja, né, a gente sabe. Então, é motivo de honra ser morto por amor a Cristo, ser perseguido por amor a Cristo, né, irmão? Então, isso aí, a pessoa tem que ser, como o irmão falou, tem que ser espiritual, buscar fazer a vontade de Deus, ter coragem e sair desse sistema religioso e fazer como fazia a igreja primitiva. Quando é que a gente, né, onde está escrito na Bíblia que a igreja primitiva arrecadava donativos, dízimos, né, que já é antibíblico, né, na época da igreja, e para construir templos e para assalariar pastores? Em nenhuma parte, né, irmãos? Como tu falou, irmão Joel, né? Me mostra onde é que está que eu vou concordar, porque na minha Bíblia não tem, irmão. Na tua tem, irmão? Aí sabe o que eles fazem? Eles recorrem lá para o Velho Testamento. Não, isso aí é de praxe, né, irmão? Faz uma salada de fruta, né? Faz uma salada ali de... Mas o Evangelho de Cristo e dos apóstolos, isso não existe. Não. Eles vão cair por terra na hora. Porque dizem que o Deus é o mesmo. Claro que o Deus é o mesmo, né, irmão Joel? Mas em cada dispensação ele trata de maneira diferente. Tá, então por que Deus falou, né? Eu vou fazer um novo pacto. E esse antigo pacto não vai valer de mais nada. Exatamente, né? É um novo pacto, uma nova aliança. Exatamente. O antigo pacto já foi abolido, ele falou, né? Para nada mais ter utilidade. Só serviu de aio para nós chegar na graça. Exatamente. Era a sombra das coisas que iriam vir, né, irmão? Como nós estamos vivendo hoje em dia. Glória a Deus. Mas, né, há quanto tempo, né, 2000 anos, né, vivemos no sistema, né, irmão Joel? E mais uma vez eu digo, né, fazer a obra de Deus não é ficar trancado dentro de um templo de denominação. Fazer a obra de Deus é na rua, é fora. Exatamente. É chamados para fora. Jesus nos chamou para ir para as ruas, não para ficar trancados. Exatamente. De pouco vale, né, irmão? O que adianta, né, nós estudarmos teologia, né, estudarmos a palavra de Deus, fazer cursos, ou então falar tantas línguas, né, fazer o reteté todo ali, se não zelar, né, pelas almas, não buscar as almas. Eu sei que as nossas mensagens aqui até pode estar de encontro, né, contra anos de teologia, contra ministérios bem alicerçados, né, mas nós temos que pregar pura e simples a palavra de Deus, que é a doutrina da graça para nós. É verdade. E para os irmãos, né, que estão conscientes já, né, que não sabem o que fazer, né, se ficam nas denominações, né, porque se saem são taxados de desviados, né, e nós sabemos que a igreja é uma só, né, irmão Joel? Eu sou a igreja, tu é a igreja, e todos aqueles que estão ouvindo são a igreja também,
Não são os como tempos. eu falei, né, porque eles têm vários ministérios, né, porque isso aí a Bíblia chama de facções, né, parece que cada um torce para um time diferente. Sim, Parece exatamente. que é outra igreja, parece que é outro Jesus. Exatamente. Mas isso com relação aos líderes, né? Como eu falei antes, né, irmão João? Tem membros que já estão conscientes disso, né? Que estão vendo tantos erros e tantas heresias sendo pregadas, mas não sabem o que fazem, né, irmão? Mas também, irmão, tem muitos membros que são legalistas iguais aos líderes, porque a palavra de Deus diz, conforme é o líder, assim será o povo. Sim, exatamente. Tem crente de tudo que é tipo, né, irmão? Tem para tudo quanto é gosto. Assim como diz a palavra, né, que muitos procurarão mestres para atender as suas expectativas, né, as suas concupiscências, né, porque vão ter comichão nos ouvidos. Assim é hoje em dia, né, irmão? Se cumpre a palavra de Deus. Querem ouvir as fábulas, né? Exatamente, né? Então, mas nós estamos preocupados em pregar o evangelho puro e praticar e viver esse evangelho. Exatamente. Jesus, ele só deixou 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e depois ama o próximo. Exatamente. É só isso. Nisso se resume toda a lei, né, irmão? Não tem... Quando que Jesus e os apóstolos, eles pregaram a prosperidade, eles pregaram contra isso o tempo todo. Exatamente. O tempo todo. Tem o que comer e o que vestir, e tendo o que sobrar para ajudar o pobre e o necessitado, deu. Para isso, está tranquilo. Estás contente, né? Como diz tá Paulo. Contente. Exatamente. Ele até adverte o Timóteo, né? Foge da riqueza, porque muitos que buscaram isso naufragaram na fé, né, irmão? Certamente. E hoje em dia, nas denominações, eles estão pregando um evangelho que Jesus e Paulo e os apóstolos não pregariam e nem pregaram. É verdade. Não, agora tu imagina a cena, né, irmão Joel? Se fosse possível, né? Um túnel do tempo, né? O apóstolo Paulo e Pedro, né? João chegarem no mundo hoje, né, nessa data aqui, 23. Era o que eu ia falar agora. Imagina, irmão, tá no mesmo espírito, glória a Deus. Imagina só um João Batista entrando num templo, raça de víboras, né? Vai sair gritando. Não, com certeza, isso aí. Ele ia ficar apavorado. O que é isso aqui? Para um pouquinho. Me disseram que... Onde é que vocês se reúnem, a princípio, né? Nós estamos aqui em um templo com ar-condicionado, né? Não, e também o apóstolo Paulo disse, né, que eu sei que logo depois da minha partida vai surgir entre vós lobos devoradores que vai dispersar o rebanho. Tu já vai pregar a minha parte, irmão? Olha só, glória a Deus. E como o irmão falou antes, né, tá aqui no capítulo 20 de Atos, né, que, glória a Deus, versículo 19, servindo ao Senhor com toda uma humildade, com muitas lágrimas e tentações pelas ciladas dos judeus, que me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar publicamente pelas casas. Sim, foi. Irmão, então é assim, né, irmão, desse jeito, como diz a palavra de Deus, né? Ele não disse, naquele tempo lá que estava, que eu mandei construir. Que lá tu vai se converter. Aqui que está o poder de Deus. Vem aqui é a casa de Deus. Vem largar o dízimo, já traz uma oferta boa hoje, né? Como eu disse, né, não existe casa de Deus nesse mundo. A casa de Deus somos nós. Somos nós, cada um de nós. O templo ou a casa que nós vamos, Deus só vai estar lá porque nós estamos lá. Exatamente. Nós saímos de lá, Deus saiu de lá. Exatamente, Ele continua conosco, né? Continua conosco. Então tá, irmão. Mas eu queria dizer o seguinte, né? Que existe vida fora desses tempos. E é a verdadeira, né? É verdade, né, irmão? Basta os irmãos que... É que é o seguinte, irmão, é que viver esse tipo de evangelho, né, trancado dentro dos templos, só seguindo a rotina dos cultos, o itinerário, a escala, né, é fácil, é cômodo, né? É mais fácil ser omisso, fechar os olhos, né? Não sair pra rua, é fácil, assim, é fácil. É fácil, né? Porque fazer a obra de Deus realmente, né? Ou se converter realmente, né, irmão? Isso aí que é o mais difícil. As pessoas vão se acostumando, né? Como o irmão falou, vão se acostumando, vira aquela rotina, né? Hoje eu vou, amanhã eu não vou, né? Hoje eu estou minha escala, tenho que ir, né? A minha escala de porteiro ou de preletor, enfim.
É claro que não são todos, né, irmãos? A gente sabe que tem a igreja verdadeira dentro desses tempos, né? Tem os irmãos que são de fé, as irmãs, né, que são piedosas, né? São realmente, né? A gente não está generalizando, né, Joel? Nós sabemos que tem realmente pessoas que são tementes a Deus, é lógico. Mas Deus já está chamando muitos para fora, já está abrindo os olhos para muitos, já. Exatamente, e para esses, né, nós dizemos, né, irmão Joel, que fora desses tempos tem vida, né? Basta se informar. Nas denominações, né, se tu chegar para um pastor te perguntar qual é a tua denominação, qual é a congregação que tu vai, a placa que tu vai, tu fala, não, eu não congrego em nenhuma denominação ou placa de ministério, eu apenas me reúno, como diz a Bíblia, né? Na igreja primitiva, eu me reúno nas casas com os irmãos, e lá eu tenho comunhão, nós ceamos, nós falamos a palavra, ajudamos uns aos outros. Não, irmão, mas tu tem que vir na igreja, irmão, tem que vir no templo. Não, assim não dá certo. Ah, irmão, então tu vai ter que arrancar as páginas da Bíblia, então, irmão, sinto muito. É verdade. Tu tá desviado, irmão, tu tá sendo rebelde. Tá assim frio não vale. Vem cá que eu vou... Tem que trazer o dízimo no templo. Eu vou orar por ti. Eu vou orar por ti que tu tá rebelde, tu tá cego, irmão. Deixa eu impor as mãos na tua cabeça. Tu tem que vir no templo, tu tem que estar debaixo da autoridade do pastor. Misericórdia. Quando na verdade o pastor que a Bíblia fala nada mais é que aquele que ensina, né, irmão? Aquele que guia, né? Que claro que a reunião dos irmãos, que é a igreja, tem que ter organização, tem que ter ordem, né? E o organizador é o pastor, né? É o guia. Na verdade, nós sabemos que pastor, ele não foi traduzido para o português, ele veio como pastor. E, na verdade, nada mais é que guia. Assim na verdade, também, a igreja, os responsáveis eram as pessoas mais maduras, os anciãos, os presbíteros, né? Exatamente. Então... eram as pessoas de mais experiência, né? De mais conhecimento. Glória a Deus. Mas não assim que vai te mandar, que tem um decreto. Por exemplo, hoje, né? O que é feito em muitos ministérios, quando vem o encarregado da congregação, né? Dá um anúncio, ele faz um anúncio assim, que eu já vi. Irmãos, eu venho comunicar, né, que nosso pastor presidente, tem o pastor presidente, né? Aonde está tem um presidente, né? Na minha Bíblia não tem isso aí, irmão. Né? Que o pastor presidente decretou que vai tirar os cultos de quarta-feira. Você teve isso, eu já vi isso. Misericórdia. Então o pastor presidente tomou a decisão sozinho. Mas cadê a reunião da igreja para tratar desse assunto? Meu Deus. A Bíblia diz que a igreja se reunia e fazia um concílio ali. Sim, uma reunião para decidir. Então decretava, e ponto final, quem decreta é só Deus. Sim, sim. Vai ver que recebeu a revelação, uma revelagem lá. Glória a Deus. Pois é, irmão, já. Mas são tantas coisas, né, irmão, que esses séculos aí, anos e anos de ensino errado, é difícil, né, as pessoas, né, mudar nós isso. Estamos aqui, né, irmão, porque assim como nós, né, Deus já abriu e continua abrindo e vai abrir mais ainda os nossos olhos, né, e o nosso entendimento. Nós temos a obrigação, né, mesmo que nós estamos dando murro em ponto de faca, nós temos que pelo menos tentar, né, abrir os olhos dos irmãos, dos ouvintes, dos pastores e líderes que estão nos ouvindo também, né, que se voltem para a palavra de Deus, esqueçam a hierarquia que tu aprendeu, a teologia contrária à palavra de Deus que tu aprendeu, né, se volte para a palavra. Essa é a boa notícia, né, irmão? Pega a verdade. Essa é a boa notícia, que ainda tem tempo, né, irmão? Não está tudo perdido. Não está tudo perdido. Volta para o primeiro amor. Aí tu vai chegar no céu aquele dia, não, mas eu servi 50 anos na Assembleia ou em tal denominação, e eu fui pastor, eu fiz teologia. Jesus não vai querer saber disso, ele vai querer saber se tu amou o próximo, se tu pregou a verdade, é isso que ele vai querer saber. Exatamente. Aquele dia não tem escape, né, irmão? Mas eu não sei. Vai ser revelado o coração dos homens, né? Os livros serão abertos, né? Pois é, aí vão dizer, poxa, essa passagem nunca me chamou atenção, eu li ali, não entendia. Porque mas estava na palavra, né, irmão? Sempre teve na palavra. Qual palavra, irmão? Essa passagem, né? Por exemplo, de dar comida aos pobres, aos famintos, né? Que ajudou o Senhor Jesus, né? Cobriu Jesus, né? Dando vestes a quem precisava, visitou os órfãos. Então é assim, né, irmãos? Tem pessoas que é difícil, né, irmão? Mas valeu muito a pregação do irmão, né? Realmente é como diz a palavra, né, irmão? Como o irmão pregou, assim eu creio, né? Pelo amor. Toda a lei ela se resume nisso aí, no amor de Deus.
Contra o amor não tem lei, né, irmão? Então, é desse jeito que o cristão deve agir, né? Deve levar sua vida aqui na Terra. Então, tá, irmão João, tem mais alguma palavra, algum comentário? Fique à vontade. Não, irmão, senão vai dar outra pregação e vai esticar e eu vou roubar teu tempo aí. Então tá bom, irmão. Deus abençoe, irmão. Vamos rodar mais um louvor. Amém, então. Deus te abençoe da mensagem e eu agradeço a oportunidade. Amém. Deus abençoe. Paz do Senhor. Paz do Senhor.